Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar a respeito de por que as mulheres têm mais doenças da tireoide do que os homens. Por que acontece isso, pessoal? Vocês sabem? Não, né? Então eu vou explicar no vídeo de hoje. Então, para você que me acompanha aqui nas redes sociais, né? Curta o meu vídeo, compartilhe, acione o sininho. Isso é muito importante para o nosso trabalho continuar, para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês. Então, me ajude com isso, pessoal. Vamos lá, dá uma curtida aí. Então, eu vou falar hoje, né? Por que as mulheres têm mais problema do que os homens da doença da tireoide? Estima-se que entre 5 e 8 mulheres tenham mais doença tireoidiana do que os homens. Então olha só, de 5 a 8 para 1. Então é uma quantidade muito grande, né? E eu vou colocar para vocês as teorias, né, a respeito dessa questão do porquê acontece isso. São 3 pontos os principais, né? Eu separei aqui todos eles para explicar para vocês. O primeiro é os hormônios. O segundo, né, que eu separei, é os produtos de cuidado pessoal, né? E o terceiro e último é a genética. Então, esses 3 pontos principais eu vou explicar aqui nesse vídeo para você entender um pouquinho por que está acontecendo isso mais com as mulheres. Porque tem uma hipótese, né, muito bem documentada a respeito disso. Então vamos lá. Primeiro ponto, os hormônios. Como vocês sabem, né, a mulher ela é mais predisposta a ter hormônio estrógeno no corpo. O homem é mais predisposto a ter testosterona. Não come, não tem estrógeno, mas ele tem muito mais testosterona e a mulher tem muito mais estrógeno no seu corpo. Então, existem algumas teorias, né, ligados a essa dominância de estrógenos no corpo, que seria um fator para afetar a questão da imunidade autoimune e provocar mais lesões tireoidianas. Aliado a isso, né, o que acontece? O estrógeno está ligado à produção de hormônios da tireoide, então ele tem um balanceamento ali com hormônios da tireoide. Se a mulher estiver muito hiperestrogênica, ou seja, ela tiver com o estrógeno muito elevado, o que é essa situação? Tomando pílula, fazendo algum tipo de reposição de estrógeno, pode ser que ela seja afetada na questão tireoidiana por causa disso. É obrigatório? Não, mas tem chance maior de acontecer. Outra coisa que acontece muito com as mulheres, que no homem não acontece. A mulher, quando gesta, quando ela tem a sua gestação, ela trabalha muito ali no seu corpo com um hormônio que se chama prolactina. Então a prolactina é o hormônio que faz a mulher produzir leite, a lactação na mulher. Então ele sobe para a mulher ter a produção de leite mamário, né? E acredita-se que esteja associado com os anticorpos e até com alguns casos aí de infertilidade, essa questão da prolactina, né? Principalmente na doença de Hashimoto. Então, as mulheres que já gestaram ou que estão gestando e que desenvolvem alguns quadros da tireoide podem ter a relação com a prolactina. Então, existem estudos que a gente separou que tem aí essa associação, tá, pessoal? Outra coisa, na doença de Hashimoto e Graves, né, muitas mulheres acabam tendo uma coisa que se chama microquimerismo fetal. O que é o tal do microquimerismo fetal? Nada mais é do que células fetais que podem permanecer na glândula tireoide da mulher e podendo causar reação imunológica, alteração no sistema imunológico. O que é isso, pessoal? As células fetais, né, elas obviamente estão em contato com o corpo da mulher e pode haver alguns, vamos chamar assim, de resíduos dessas células fetais que ficaram ali para a mulher e causando uma reação autoimune ali no sistema da tireoide. Olha que interessante, né? Então a gente tem muitas teorias aí que tem trabalhos dizendo que sim, né, que afetam realmente isso daí. E cerca, né,
50% deles tinham células fetais em suas glândulas tireoides. Então foi feito um estudo para mostrar que as mulheres com Hashimoto revelou que poderiam ter essas células fetais ali. Então vejam como tem coisas associadas, né? Segundo ponto, produtos e cuidados pessoais. Pessoal, eu venho falando muito disso para vocês. Cuidado com produtos de higiene pessoal. Eu falo de pasta de dente, eu falo de desodorante, maquiagem. Aqui nós estamos falando sobre isso, tá? Porque estima-se hoje, olha só, presta atenção, estima-se que as mulheres usem 12 produtos e estejam expostas a 168 produtos químicos desses produtos por dia. Olha só, gente. Enquanto isso, a maioria dos homens usa apenas 6 produtos contendo cerca de 85 ingredientes químicos, tá? Então veja a diferença que tem. Lógico, né? As mulheres têm a questão ali da beleza, do bem-estar, né? Da aparência boa, tá? Porém, a gente não pode esquecer que essa carga química que vai ali para o nosso fígado, né? Conhecido como órgão ali de limpeza, de filtragem, né? Ela pode ser afetada sim por essa quantidade de coisas que a gente coloca em contato com o nosso corpo. E eu venho falando isso muito aqui para vocês. Fiz já live, já falei bastante sobre esse assunto, tá? Então a gente precisa ficar esperto. Mas por que esses produtos atrapalham tanto, né? Então tem uma relação direta com essa dominância do estrógeno. Então o que acontece? Esses produtos, né, encontrados em alguns produtos pessoais, pode aumentar a sua dominância de estrógeno, a dominância estrogênica. Então você já tem ali, por exemplo, tomando uma pílula ou usando uma reposição hormonal, associado a esses produtos químicos, né? E se a pessoa acaba usando muita soja na alimentação, óleo de soja, produtos que tem soja, também pode se somar a isso essa dominância estrogênica e causar problemas em algumas pacientes, né? Também tem um relato muito interessante, pessoal, que é um trabalho científico do uso do batom. Então, o batom ele pode participar, inclusive, de desenvolvimento do lúpus, que é uma outra condição autoimune, que chama-se doença lúpica. É uma doença reumatológica, que às vezes pode vir em associação com a doença tiroidiana. Então, olha que interessante, né? A gente tem muita coisa para ver. E o que eu preciso fazer? Eliminar a carga tóxica química, né? Mudar sua pasta de dente, mudar seu desodorante, começar a usar maquiagem natural, começar a usar batom sem metal pesado, né? Aqui influi, pessoal. Tomar cuidado com a reposição de hormônios, principalmente o estrógeno, é outra coisa fundamental para você ter esse cuidado, ter essa ação, tá bom? E a última coisa, perdão, é a parte genética, tá? Então, a gente tem 2 genes ligados à questão tiroidiana. É o gene HLA-DR3 e o HLA-DR5, que aí você tem um fator ligado a essa questão tireoidiana, principalmente o 5, ok? Então você nasce geneticamente determinado a ter aquele processo, ok? Porém, o que significa, né? Os genes sozinhos não são o único fator definidor e os gatilhos ambientais desempenham um papel crítico. Eu escrevi isso para você não esquecer, e está aqui com todas as letras. A permeabilidade intestinal, ou seja, o intestino permeável, a desbiose também influi nisso, bem como gatilhos ambientais que eu acabei de falar. São os fatores ambientais e toxinas que a gente tem lá. Então, pessoal, a genética é uma parte do processo, porém já se sabe que, inclusive em estudos em gêmeos, se mostrou o quê? Que eles apresentavam os anticorpos de tireoide
diferentes, mas tinham condições ambientais, as condições de gatilhos intestinais, alimentares, as toxinas ambientais, tudo isso diferentes. Então, o gêmeo morava, por exemplo, no Brasil e o outro morava nos Estados Unidos. Então, por que o cara aqui tem e o cara lá não tem? Se eles são gêmeos idênticos e têm a mesma genética. Porque os fatores que eu falei é o que afetam, tá bom? Outra coisa, tomar muito cuidado com o excesso de iodo. O excesso de iodo modifica essas situações. As infecções bacterianas, virais, tá aí a infecção, né, que graças a Deus está sendo controlada, mas está aí a infecção nova, né, que o mundo inteiro foi afetado, afeta a tireoide também. E determinados medicamentos, tá, que são usados, né, como lítio, amiodarona, que é um antiarrítmico, né, lítio é um elemento para humor, tá, que pode ser usado e atrapalhar a função tireoidiana. E a exposição a toxinas e produtos químicos que estão na alimentação. Bom, aí você pode estar pensando aqui comigo, né, poxa doutor, então quer dizer que o fator genético ele é uma parte pequena do problema e tudo isso que o senhor falou tem bastante relevância na minha doença da tireoide. Pois é verdade, tá? A gente não pode dizer que não, porque é verdade. Você tem uma influência muito grande hoje pelos fatores ambientais, os fatores ligados ao que você come, que você bota em contato no seu corpo, né? E as infecções aí que a gente acaba tendo esse contato, que é importante, ainda mais no caso da mulher. Então, a questão da mulher ter mais problema que o homem está ligada a esses pontos que são muito importantes, pessoal. Então, eu quero que vocês abram o olho aqui, principalmente você aí que é mulher, tem uma filha, você tem parentes, né? E a pessoa tem essas propriedades que eu acabei de falar aqui para você, passa o vídeo para ela, fala para ela assistir esse vídeo e começar a ficar atenta e fazer exames, tá? Então tem que fazer exames do TSH, o T3 livre, o T4 livre, o T3 reverso, o anti-TPO e a antitireoglobulina, no mínimo, para a gente ter uma ideia da como está a tireoide. E um ultrassom de tireoide sempre é muito bem-vindo para a gente estar avaliando, tá bom? Então, eu espero que eu tenha aqui esclarecido um pouco essa dúvida que muitas das minhas seguidoras, meus seguidores mandam ali nas redes sociais, eu tenho respondido ali, mas hoje eu decidi gravar esse vídeo para explicar para você com mais detalhes. Então, se você tem alguma dúvida, faça um comentário aqui para mim e, por favor, compartilhe meu vídeo, dá um ok aqui e acione o sininho. Eu estou sempre colocando um vídeo novo para sua informação. Espero ter te ajudado, muito obrigado por assistir meu vídeo até o fim e vamos lá pessoal, logo mais tem mais vídeos para vocês. Obrigado!